mas nós percebemos, ao longo do tempo, que era um desenho não eficaz, não efetivo. E nós tomamos uma decisão que, em geral, poucos gestores públicos tomam, que é reconhecer o problema, redesenhar o programa, relançar o programa, sem medo de assumir responsabilidade por resultados que não eram satisfatórios. A bem dizer, só o resultado de 2006 apareceu com força. 2006 foi o ano que mais caiu a taxa de analfabetismo desde 1985. Então tivemos um bom ano em 2006. 2007 ainda a PNAD não saiu. Em 2006 já sabemos que foi um bom ano de alfabetização de jovens e adultos. Mas foi um bom ano se comparado com os anteriores. Porque se comparado com o esforço que foi feito, não foi um bom ano. O esforço que o governo federal vem fazendo, né, desde 2013, é enorme no sentido da alfabetização. E a efetividade do programa, mesmo em 2006, que foi o melhor ano, baixa à luz das nossas expectativas. Esse redesenho passou por constrangimentos de toda a hora. Nós fomos criticados muito, né, por vários parceiros próximos, né, muito próximos. Mas a decisão de pagar a bolsa do alfabetizador diretamente, privilegiar professores da rede ou aposentados, né, priorizar os municípios com taxa de analfabetismo superior a 30%. Definimos 1.000 e poucos municípios com taxas exorbitantes de analfabetismo. E a esses municípios, contratar consultores, inclusive com o apoio da Unesco, para que visitassem, conversassem com o secretário municipal. E aí vocês imaginem a logística que é você cadastrar milhares, dezenas de milhares de professores alfabetizadores, abrir uma conta corrente para cada um deles e fazer com que um gestor público, um servidor municipal, atestasse mês a mês a existência da turma e a frequência dos alunos. É óbvio que é muito mais difícil fazer isso do que se fazia no passado. Manda o dinheiro e aí espera o resultado. Nós sabemos que o Brasil é difícil, né? Às vezes você manda dinheiro para a merenda e a merenda não chega na mesa da criança. Aí, imaginem vocês a alfabetização. Então isso tudo dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É muito mais cômodo dizer, não, nós estamos gastando. Mas nós não queremos gastar, nós queremos investir. Nós queremos retorno desse investimento. Então foi um trabalho que a equipe do André vem fazendo. Eu aproveito para elogiar Mauro, Cida, Jorge, que estão aqui. São pessoas que estão dedicando o dia inteiro e a noite inteira, né, para fazer com que esse programa, que já está com quase 60.000 turmas abertas, e com aferição mensal de frequência, né, possa atingir a meta de colocar em Cruzeiro 100.000 turmas permanentemente, né, o que vai atingir um patamar aí de 1,5 milhão de alfabetizantes por ano, o que permitirá ao Brasil mais do que cumprir a meta estabelecida pelo Unesco. Nós temos condição de fazer isso. Agora, nós sabemos que nós estamos mobilizados, nós estamos sensibilizados, nós estamos falando com o gestor local. Né? Uma boa parte dos não alfabetizados está no campo. Fazer chegar o Brasil alfabetizado ao campo. Empreender todos os esforços para fazer com que as pessoas se mobilizem em prol da alfabetização. E nós não estamos fazendo isso só pelos alfabetizandos. Nós sabemos que, ao fazer isso pelo alfabetizando, nós estamos fazendo pela sua família, nós estamos fazendo pela sua comunidade, porque repercute na vida da comunidade uma pessoa, né, de mais de 15 anos voltar à sala de aula para aprender a ler e escrever. Então nós temos plena consciência da importância que esse programa tem. Muitas vezes eu ouço educadores dizer, não, isso deixa que o tempo resolve. Gente importante já disse isso. Deixa que o tempo resolve. Quer dizer, cuida da alfabetização das crianças e encerra o assunto. Porque, de fato, a taxa de analfabetismo entre jovens de 15 anos é menor que 2% no Brasil hoje.
Então, se é menor que 2% a taxa de analfabetismo de jovens de 15 anos, realmente, digamos, o problema é resolvido. Agora, é uma falta de visão isso. Porque é não entender que o processo educativo é um processo social, não é um processo individual. A educação não repercute para o indivíduo, repercute para a sociedade. E ao educar um jovem adulto, você está dando um exemplo para as futuras gerações de um erro que nunca mais pode ser cometido. É uma maneira de dizer para a sociedade que aquilo é uma vergonha, que aquilo que foi feito é uma vergonha. O poder público não atendeu um direito fundamental. É lembrar diuturnamente o país de que isso vai ser página virada. Então não é o tempo que vai resolver. O tempo pode resolver do ponto de vista físico, mas do ponto de vista político, o tempo não vai resolver nunca, porque o mal está feito. E nós vamos reparar tanto quanto possível, enquanto há tempo, justamente aproveitar que há tempo, para dar uma demonstração para o país de que o compromisso do Estado com a educação é para valer. Isso vai repercutir na vida das crianças, vai repercutir na vida de quem está na escola pública. Então é uma tarefa enorme a de colocar o Brasil alfabetizado de pé, e vai ser uma tarefa enorme conectar a formatura do Brasil alfabetizado com a matrícula na educação de jovens e adultos, financiada pelo Fundeb, que é outra tarefa grande que nós temos pela frente. Mas nós temos as condições institucionais dadas. E o desenho do programa, eu posso até, daqui 2 anos, falar de novo, mas eu garanto que não vai ser assim. O programa está bem desenhado, né? E nós hoje temos um compromisso muito maior, né, do poder público local com o êxito desse programa. As pessoas estão mais atentas à necessidade. Nós fizemos uma caravana da educação, o André foi em quase todos os estados, mostrar assim, para todos os prefeitos, o governador, qual era a taxa de analfabetismo de cada estado e colocar à disposição as equipes do MEC para ajudar a estruturar o programa onde ele não existia. Tá? Isso sensibilizou, envergonhou, a mídia estava cobrindo, os jornalistas estavam todos lá. Então, hoje ninguém mais se conforma que o Brasil, que é uma potência hoje, que chama a atenção do mundo inteiro para suas potencialidades, ainda conviva com essas questões. E é óbvio que não podemos fazer nada disso em detrimento da educação básica, da educação superior, da educação profissional. Hoje, cada um desses eixos tem uma agenda ministerial. Hoje, se você pegar a agenda do MEC da educação superior, é a agenda do Ministério inteiro. E isso vale para a SEB, vale para a CETEC, até a CESP, que era pequenininha, outro dia reclamou que não ia dar conta da execução orçamentária, porque estava adquirindo, este ano, mais salas de recursos multifuncionais que foram comprados em toda a história do Brasil. Ou seja, nunca antes nesse país foram comprar tantas salas multifuncionais. Então, isso tudo é um trabalho enorme, porque o edital tem que ser preciso, tem que ser adequado à tecnologia atual. Teve muita inovação tecnológica que foi incorporada às salas multifuncionais. Né? Hoje nós temos uma política de educação inclusiva muito mais forte do que tivemos no passado. Também incluímos, né, no Fundeb essa modalidade, ou seja, nós estamos tentando arrumar, né, a casa institucionalmente para dar conta dos desafios. E a semana que vem, ou a próxima, provavelmente daqui 15 ou 20 dias, vão sair os indicadores da qualidade da educação básica. Nós divulgamos o IDEB de cada escola, de cada rede, do país, fixamos metas para cada escola, para cada rede, para o país, e nós temos que cumprir essas metas. E nós temos metas de 2007, que vão ser divulgadas agora, metas de 2009, meta de 2011, e a gente só pode sossegar, se é que pode, quando nós atingirmos um patamar equivalente ao dos países mais desenvolvidos do mundo. É difícil? É óbvio que é difícil. Nossa renda per capita é 1/4, 1/3 da renda dos países mais ricos do mundo.